E aí galera, mais uma videoaula. E hoje vamos começar essa videoaula de um modo diferente. Primeiro, Hakuna Matata. Vocês já ouviram falar essa expressão, né? Bem, essa expressão é usada no filme Rei Leão. Aí você vai dizer que Rei Leão? O que tem a ver com essa aula de hoje? Bem, vimos nesse filme um leão, que é um felino que ele pode chegar a seus 300 quilos de peso, que saiu da fase de filhote até a fase adulta se alimentando de insetos. É isso mesmo, artrópodes, melhor dizendo. Isso é biologicamente possível? Sim. 100 gramas de inseto, de artrópodes, perdão, tem muito mais proteína do que 100 gramas de carne. Mas você pode até achar nojento, né? Mas se pararmos e olharmos em nossa volta, nós nos alimentamos de artrópodes. Não Celso, porque infelizmente Celso desenvolveu uma alergia e não pode se alimentar deles. Mas quem não gosta de um camarão? Quem não gosta de uma lagosta, de um lagostim, de um caranguejo? Em nossa região e algumas regiões do nosso país, quem não gosta de comer uma tanajura? Entre os índios, quem não gosta de comer uma larva de uma mariposa que fica dentro do fruto do coco? Bem, gente, quando falamos de artrópodes, também temos que entender que há uma relação nutritiva diretamente ligada a ele. E hoje é um dos motivos que faz com que artrópodes os crustáceos, que são um dos 4 grupos de artrópodes, estejam entrando em extinção nos mares pela pesca excessiva, já que nossa população tende a crescer mais e mais e consumir mais e mais desta iguaria tão apreciada por tantos. Entender essa lógica da relação alimentar com os seres vivos que vamos falar agora é de uma importância absurda, já que a demanda por alimentos e a quantidade de proteínas, como você tem no caso da alimentação do leão de Simba, a necessidade atual de crescimento de produção agrícola, vai haver a demanda desse consumo, como hoje alguns países na Ásia, se alimentam de insetos por questões necessárias, já que passaram períodos de guerra e fizeram isso. Isso pode vir a acontecer com outras regiões do mundo, quiçá o nosso país. Então, gente, vamos falar sobre os artrópodes, essas criaturas tão diferentes, tão belas e exóticas que temos em nosso planeta, em nossa fauna. Vamos falar sobre o filo artrópode. Vamos nessa aula. Quando falamos dos artrópodes, vamos colocar a minha imagem aqui, né? Depois a gente fala sobre essa larva e esse inseto aí. Vamos entender as características gerais dos artrópodes. Quem são os artrópodes? Os artrópodes vão ser divididos em 4 grandes grupos. Vamos falar sobre isso na próxima aula, sobre os 4 grandes grupos dos artrópodes, mas vamos falar agora sobre suas características que os unem, de certo modo. Os artrópodes têm como característica de terem apêndices articulados, mas vamos lembrar primeiro. São deuterostômicos, celomados, são triblastos. Essa é a parte básica de todos do grupo do filo dos animais, com algumas breves exceções, como os poríferos e quinidários, como já foram falados. Mas os artrópodes, pessoal, eles têm uma característica legal, que é a questão de serem divididos por segmentos, metâmeros. E essa divisão de segmentos é que vai determinar as suas características. Então vamos lá. Dentre elas vamos ter o que? Além de ser dividido por segmentos, por metâmeros, ele também tende a questão de terem apêndices ligados a esses metâmeros. E, professor, como foi isso? O que é isso? Bem, evolucionalmente, quando vamos observar primeiros artrópodes do nosso planeta, que isso vai muito antes dos dinossauros até, eles tinham o seu corpo segmentado e apresentavam apêndice em seus segmentos. Vamos falar sobre metâmeros, que são o nome mais correto de falar sobre eles. E esses apêndices tinham funções específicas. E na evolução vieram a determinar funções mais específicas ainda. Como que? Bem, quando falamos na sua divisão, vamos entender que apêndices especializados em andar, apêndices especializados em nadar, apêndices especializados na relação da liberação de
estímulos químicos ou mecânicos, como é o caso de algumas das antenas, ou também apêndices responsáveis pela reprodução. Professor, então quer dizer que todas essas funções do corpo dos animais são apêndices? Exato. Alguns apêndices originaram também a questão das maxilas, mandíbulas, quelíceras, que são estruturas responsáveis pela mastigação de alguns artrópodes. E, sim, lembrando, com a exceção das asas, que não são apêndice, quando formos falar no grupo dos insetos, declarei melhor como é a questão originária dela, a sua questão fisiológica dela, biológica das asas, mas elas não são apêndices. Então, por isso que eu falei andar, nadar, não falei voar. Então, continuando. E esses metâmeros, eles podem se fundir formando algumas partes. Temos o grupo dos meriápodes, que vão ser, como o caso das lacraias e centopeias, que eles não vão apresentar uma junção, uma fusão desses metâmeros, desses segmentos. Então, eles vão ter uma estrutura diferente. Enquanto que, como os insetos, como os crustáceos, como os aracnídeos, vai haver essas fusões. Então, como observamos aqui, eita, não é para crescer, é para puxar. Valeu. Então, como observamos aqui, na sua fase larval, vamos apresentar segmentação. E onde vamos ver aqui, os seus primeiros metâmeros, vai haver a fusão formando o que chamamos de tagma. A tagma é a fusão de um grupo de metâmeros, formando, no caso, a cabeça. Outra, a segmentação, vamos ter o tórax. No caso dos crustáceos, não vai haver a separação de cabeças e tórax, esse aí é o caso dos insetos. Nos crustáceos vamos haver a formação, nos crustáceos e aracnídeos vai haver a formação do cefalotórax, que quer dizer que a cabeça e o tórax estão fundidos em um só. Então ele tem o cefalotórax e depois uma fusão posterior que vai formar o tagma do abdômen, aquela famosa bundinha da formiga, da abelha, de que seja lá o inseto. Mas ou até a cauda do camarão, vai ser o tagma do abdômen. Apesar de que isso vai dizer o abdômen, mas os órgãos do camarão ficam na cabeça. Eles são meio diferenciados. Essa relação da sua estruturação, ela vai iniciar-se dentro de sua fase de larva, e quando houver a sua transformação em alguns seres vão passar por linfas, outros vão direto de larva, pulpa e vão desenvolver, ou alguns vão desenvolver o que chamamos de crisálida, como é o caso das mariposas e das borboletas. Vão formar a crisálida, e a partir da crisálide e da metamorfose, a larva tornará-se um artrópode adulto. Dando continuidade, gente, aqui vamos ter a relação dos apêndices, que até deu um spoiler lá no começo. Então, o apêndice é uma desenhada da estrutura anatômica em pares dos artrópodes. Quando fala em pares é porque cada segmentação vão ter um par. Vamos lá, os insetos vão ter 6 pares, aliás, 3 pares de patas. Os aracnídeos, 8 pares de patas. Os insetos vão apresentar um par de antenas. Os crustáceos vão apresentar 2 pares de antenas. Então, essas diferenças, elas vão ser determinadas a cada grupo de insetos. Quando formos falar sobre cada grupo específico, vocês vão ver características que você visualmente você faz, oxa, aqui o inseto, não, miríapode, não, crustáceo, não, aracnídeo. Entendeu, gente? Então, dando continuidade, então os elementos articulados entre si, que se interferem entre nós, formando apêndice, que seria o apêndice, uma coisa que se desmembra de um centro principal. Então essa condição deles de ter essa relação dos metâmeros vai ser a disposição que vai mostrar o desenvolvimento deles e as funções de cada um. Se observarmos nos artrópodes aqui, os artrópodes atuais, alguns exemplos aqui, vamos ter aqui no primeiro a formação de uma pata, no caso do inseto. Aqui ela é feita para quê? Para andar, ou se no caso for um inseto que ande, para andar, apenas isso. Já a pata do siri, ele é feito para nadar. A antena aqui de uma lagosta tem a função sensorial de tato ou química, dependendo do artrópode. E o pé de palpo aqui está dizendo aranha, mas isso aqui isso é o escorpião, viu, gente?
pedipalpo é aquele, o ferrão, o aguilhão do escorpião. Dele aqui, ó, bem em cima, a pontinha aí, ó. Bem, como ele é um aracnídeo, acho que colocaram aranha, mas deve ser um erro. Mas vamos lá, continuando. E esse aguilhão tem a função de furar, ok? Aguilhão copulador, bem, essa espécie de aranha que tem esse aguilhão copulador. Mas vamos lá, então, gente, essas estruturas são diferenciadas porque têm funções específicas. Funções essas necessárias para o desenvolvimento do animal, a manutenção da vida, proteção, para poder andar, nadar, alimentar-se, como é o caso das quelíceras, mandíbulas, que são todos apêndices dos artrópodes. Dando continuidade para o próximo slide, vamos falar sobre a relação, como acontece o crescimento. Bem, gente, vamos entender que o artrópode ele não tem esqueleto. Os artrópodes não têm esqueleto, eles têm exoesqueleto, quer dizer, a estrutura rígida que vai dar sustentação ao corpo dele é externa. Os seus músculos são internos, enquanto que seus, vamos dizer, seus ossos são externos, e tendem essa relação de que, lógico, vai haver os músculos responsáveis pela movimento, que vão controlar a movimentação do animal, mas a proteção vai ser dada por esse exoesqueleto. Uma coisa interessante dele é que ele é muito leve e resistente, com exceção de alguns grupos de crustáceos, como é o caso dos caranguejos, das lagostas, caranguejos e lagostas. Elas vão apresentar também carbonato de cálcio aderido a essa estrutura, que basicamente é um polissacarídeo ligado a um grupo amina, que nós chamamos de quitina. A quitina, que vai formar basicamente todos os exoesqueletos, e no caso do que eu citei, da lagosta e do caranguejo, que são bem duros, bem resistentes, eles apresentam também uma associação ao carbonato de cálcio presente somente no seu ambiente marinho, e eles conseguem associar a sua estrutura, fazendo uma resistência, tendo uma resistência muito grande a choques e a pancadas. Diferente se você pegar um camarãozinho e pegar um caranguejo, você vai perceber só no toque a diferença básica da relação das suas estruturas, de seus exoesqueletos. Mas vamos lá. Falamos da sua proteção, falamos do exoesqueleto, da relação das junções, de como são maleáveis, mas e quando o animal cresce? Como isso ocorre? Bem, nós crescemos, nossos ossos vão fazendo as trocas das células, são renovadas, e a partir daí nós conseguimos crescer e desenvolver. Só que os crustáceos, os aracnídeos, os insetos e os melíapodes, eles tendem uma característica diferente. Não tem como fazer essa troca, já que eles precisam manter essa carapaça, essa estrutura externa fixa, resistente. Não dá para fazer essa troca constante de células como ocorre com nossos ossos. Então, o que ocorre, eles fazem o que chamamos de ecdise, ou muda. O que seria a ecdise? A ecdise é uma reação onde o inseto ele desenvolve uma nova carapaça por baixo da anterior, da antiga. E nesse seu desenvolvimento, ele vai crescer, e essa casca anterior, ela vai, vamos dizer assim, rasgar, soltar-se, e ele a partir daí sai, e depois logo, imediatamente não, vai estar com a casca mole. Mas com alguns momentos, um período, depende de espécie para espécie, ela vai se enrijecer, dando proteção animal. Uma iguaria conhecida muito aqui no sul do Brasil, aqui na nossa região também, mas ela é muito mais difundida no sul, região sul e sudeste, que é o siri mole. Basicamente é um siri que passou pelo processo de ecdise e foi capturado nesse período, deixando com que sua casca fique mole e as pessoas consigam comer o coitado do animal completamente, sem desperdiçar nada. Isso é até interessante, do ponto de vista biológico. Então, gente, esses animais, eles tendem a essa característica da ecdise, de fazer a sua muda, sua troca. Vocês podem citar, professor, mas cobras fazem isso, algumas espécies de lagartos fazem isso. Bem, os animais que fazem isso também, fazem esse processo de troca, como é o caso das cobras e de alguns lagartos, não é chamado de ecdise. Ecdise é uma expressão apenas para os artrópodes. Esse processo, ele também de muda, ele ocorre com o crescimento dos animais que têm escama. E essa renovação das escamas não são
não é nada assim, vamos dizer assim, não é tão comparável em relação a ele a questão visual, já que os répteis se alimentam depois daquela pele, que ela é riquíssima em proteínas, enquanto que os insetos abandonam aquela casquinha deles. E ali a natureza destrói junto com os decompositores. Então, gente, durante esse período de muda, os animais eles vão apresentar algumas rachaduras que vão fazer parte, permitir a saída do animal de dentro dessa carapaça. Aqui, ó, eu separei uma imagenzinha aqui, ó, mostrando um inseto, ele saindo de sua fazendo o processo aqui de saindo de sua carapaça anterior. Veja que ele é muito mais resistente. Como esse cara tá aqui dentro, bem. Essa carapaça ainda está flacidazinha, mole, permitindo com que quando ele sai daí, ele para, dá um tempinho aí, o famoso deixa o sangue espalhar no corpo, aí ele volta ao normal e começa o processo de enrijecimento de seu exoesqueleto. E ele vai fazer isso algumas vezes na vida até chegar à sua fase completamente desenvolvida, e depois disso aí, infelizmente, o inseto ele vai ter de morrer. Mas, gente, vamos entender que algumas espécies de animais de artrópodes são praticamente imortais. Não imortais, mas vivem muito. É o caso das lagostas, que vão fazer isso por quase um período de mais de 50 anos, facinho, eles se renovando. Enquanto existem insetos que vivem no máximo uma semana, esses artrópodes que não vivem mais do que uma semana, existem artrópodes que vivem muito mais do que seus 50 anos. Tá ok? Então, gente, fica aí essa aula. Um grande abraço, beijão, valeu. Próxima aula, vamos dar continuidade. Vamos falar sobre os 4 grupos, para depois entrarmos na relação das suas funções, como respiração, alimentação, reprodução e por aí vai. Tchau, tchau, gente. Um grande abraço. Valeu.